Depois da linha Harald Unique, para mim é a melhor, é a que eu uso, tá? Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal, um canal que sempre está trazendo conteúdo de valor para você. E eu já chego aqui pedindo, né, como sempre, que se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você ainda não ativou as notificações, ativa. Já chega dando um like no vídeo? Não, primeiro assiste o vídeo e se eu merecer, você deixa seu like aí, deixa seu comentário. Todo esse procedimento é muito importante para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, faz diferença na sua vida, que você está gostando. E daí toda vez que eu trouxer um vídeo novo aqui, ele corre lá te avisar. Aí o que você faz? Corre aqui, chega dando like, comentando, fala Pimentinha, ó que legal, tem mais um vídeo lá. Que normalmente eu procuro trazer conteúdos que vai fazer diferença aí na sua vida e na sua confeitaria também, na sua produção. Dá licença? Hoje eu tô com a canequinha do Pimentão, porque ele falou que eu só usava minha caneca nos vídeos, então eu tô usando a sua, tá, Pimentão? Ele tá ali. Ô, Glória! Olha só, eu tenho procurado trazer bastante conteúdo relativo a chocolate, porque nós estamos chegando na época mais rentável do ano para quem trabalha com chocolate, gente. A Páscoa tá batendo aí na nossa porta, o coelhinho já tá chegando, trazendo ovo aí, fazendo ninho, né? Então, para que nós não percamos essa data tão importante, para que você possa se capacitar e tá sempre aí, né, atrás de informação, você sabe que aqui é o local, tá? Então, assim, eu fiz lá uma pesquisa no meu inbox, o tipo de pergunta que eu mais recebo. Uma das dúvidas, das maiores dúvidas das pessoas é em questão quais são os melhores chocolates para se trabalhar. As marcas, as pessoas sempre me perguntam sobre marcas especificamente, né? Que marca de chocolate você usa, Pimentinha? Eu sempre digo a que eu gosto mais, ou a que eu mais trabalho de fato. Tô sempre falando. Mas acontece que tem determinados locais do país, ou até de outros locais fora do país, que não acham aquela determinada marca. Então, assim, o que é melhor para mim pode não ser melhor para você, porque de repente até onde você está você não acha. Então esse vídeo está te trazendo o quê? O que eu acho que são as melhores marcas, que eu acho onde eu moro, que eu acho pela internet, que são de fácil acesso, ok? Mas isso não quer dizer que seja regra. O melhor sempre vai ser o quê? Sempre vai ser o que se adequa na sua produção. Falando de chocolate real, não estamos falando de cobertura aqui, tá? Então, tem meninos que se adequam ao Genuine, que é da Cargill. Eu gosto do Genuine para recheio. Então, vamos falar aqui de marcas dos melhores chocolates para fazer barras. E eu posso, eventualmente, no meio aí, comentar algum que eu prefira para recheio. Porque... Mas, Pimentinha, tem diferença de um chocolate que serve melhor para recheio do que para casca? Sim, principalmente falando do Genuine, que é da empresa Cargill, se eu não me engano. Qual que é a diferença? A diferença é que ele, para cristalização, para fazer as barras, ele tem um tom mais amarelado. E eu não curto muito ter que ficar colocando o dióxido de titânio, que nós já aprendemos sobre ele aqui, né, Pimentão? Para deixar ele mais branquinho, porque eu deixo para usar o corante quando realmente é necessário. Vou fazer lá 100 kg de chocolate branco, vou gastar um monte de corante desnecessário. Então eu uso uma outra marca, que no meu caso, o chocolate branco, eu gosto também do Cical, que é a minha marca predileta, que é da Callebaut, né? Mas é a marca Cical, que é a marca nacional, Callebaut é importado, mas é a Callebaut que produz o Cical, ok? Então, daí nesse caso especificamente, o Genuine, ele é maravilhoso, mas eu prefiro ele, o branco, tá? Falando aqui especificamente do Genuine branco, mas eu prefiro ele para recheio. Para recheio, ele é imbatível.
Ele é imbatível. Ele parece muito com o Galac, com o Laca, é muito gostoso mesmo. Minha opinião, não é regra, tá? E então assim, partindo do top do o chocolate top, a marca, né? Porque essa marca que eu vou falar tem 3 linhas, mas de chocolate real são 2, né? Que é o Harold, a empresa Harold, a linha Unique. Nacional, não tem melhor do que a Unique. Você pode comprar outras, você pode testar, não existe. Unique é linha de origem, são amêndoas, né, as castanhas lá do cacau, as sementes do cacau lá. São sementes específicas que foram cultivadas numa determinada região e assim, é um chocolate que te entrega um valor assim, inenarrável, é um valor muito diferenciado. Então, se você puder trabalhar com a linha Unique, que tem desde os 70% e tem menores teores de cacau também, ele não deixa nada a desejar para o Callebaut, que é importado, tá bom? Então, assim, quem puder e quiser ter esse público diferenciado, sim, porque ele custa simplesmente praticamente o dobro de um outro chocolate. Esse aqui, que é 70% cacau e é da Harold também, porém esse é o Melken, ele custa metade do preço do Unique. Por quê? O Unique não tem nenhum tipo de gordura vegetal, nenhuma quantidade, ele é só feito dos sólidos de cacau lá, né? O líquor, a manteiga e tudo mais. Então assim, o melhor, Harold, linha Unique. Tem vários sabores, vários teores de cacau lá que você escolhe. Saindo da linha Unique, aí nós descemos para o Cical. Cical Gold, eu compro de caixas fechadas, mas vocês acham aí Cical Gold em barras. Eu não tenho barra aqui para mostrar porque eu não uso, é caixa grande, enfim. Né? O Cical, ele é um chocolate de excelente qualidade. Eu já trabalho com Cical já há bastante tempo. Então, para cascas de barras, para cascas de ovos de Páscoa, eu uso Cical. Cical meio amargo, Cical ao leite e Cical branco. Tudo chocolate real, estamos falando aqui, ok? O blend, pimentinha, você não usa chocolate blend? Não, eu faço meu blend usando uma proporção de 70% meio amargo e apenas 30% ao leite, porque eu sempre gosto puxado mais para o menos doce. Mas você pode fazer a sua proporção, pode fazer o seu blend aí usando 50% meio amargo e 50% ao leite. Você vai ter um blend bem equilibrado, tá? Lembrando que na hora da temperagem, você tem que se lembrar que se você está usando 50-50, quer dizer meio a meio, você tem que se atentar ali na temperatura de derretimento principalmente e de arrefecimento também, tá? Então o blend, eu não gosto de comprar ele pronto já, o chocolate blend, porque ele é muito instável na temperagem, tá? Isso é assunto específico para um outro vídeo que assim tem que ser na prática. Temperar, vocês acompanharem e depois acompanhar o tempo de descanso para entender isso aí. Chocolate tem muitas nuances, tem muitas brechas, tipo como você pega lá a Constituição lá e tem um monte de brecha para você poder chegar num determinado objetivo, tá? Então assim, tudo depende de teste. Voltando, falar da melhor marca, Cical, tá? Meio amargo ao leite ou branco. Depois da linha Harold Unique, para mim é a melhor, é a que eu uso, tá? Depois do Cical, nós chegamos na Harold de novo, porém na linha Melken, é a mesma empresa, Pimentão, o Pimentão abriu o olho desse tamanho, é a mesma empresa, é a Harold, tá? Porque aqui, quando você lê Melken, a empresa tá aqui, ó, Harold, tá? Então esse aqui também é Harold, aí chegamos aqui na linha Melken. A linha Melken, ela é chocolate nobre, porém ela tem uma pequena quantidade de gordura vegetal ali, né? Não tem nada a ver com fracionado, tá, gente? Esquece, estamos falando do chocolate real. Você vai falar, mas tem gordura, é fracionado. Não, não é fracionado.
Tem um teor de gordura lá, então ele não é especificamente só lá os sólidos de cacau. Nessa linha é uma linha maravilhosa também, eu gosto de todos, o 70%, o meio amargo, o ao leite e o branco. Também, se você quiser usar todos esses para fazer as suas cascas aí de Páscoa, as suas cascas de super barras, eu acho que assim, ele entrega o que ele promete, tá? Fluidez na hora do derretimento, alta rentabilidade, depois quando você está na pré-cristalização, ele dá uma pastosidade bacana para você trabalhar, ele dá um tempo de trabalho bacana, ele não cristaliza tão rápido assim, e depois ele, quando você molda e você cristaliza ele totalmente, que ele vai, né, juntar tudo, ficar bem bonitão, ele te entrega o brilho, ele te entrega o snap, tá? Então é um chocolate muito bacana de trabalhar também. Pimentinha, mas você tá falando tão bem do Melkin, por que você não usa ele? Porque eu prefiro o Cical. É uma questão simplesmente de gosto. Gosto é muito pessoal, né? Eu prefiro o Cical, né? Qual o motivo que você prefere? É uma questão mesmo particular, eu prefiro. Tá bom? Então, por isso que eu disse, existem as melhores marcas que eu acho e podem existir as melhores marcas que você aí vai adequar para sua realidade, tá? Tô passando as minhas, respondendo aos questionamentos que eu recebo aí todos os dias, né? Saindo da linha Melkin, que tem todos esses sabores aí que eu já falei, né? Meio amargo, ao leite, tem o blend também, tá? Eu não uso. Como eu falei lá, eu gosto de fazer o meu blend. Mas a linha Melkin tem o 70%, o meio amargo, o ao leite, o blend e o branco. Tem toda a linha, é muito bacana. Eu indico forte isso aí, tá? Saindo do Harold aí de novo, nós vamos cair lá na Cargill, no Genuine, né? Então, Pimentinha, mas lá você falou que o Genuine é meio amarelo, não sei o quê. Ué, mas isso não quer dizer que você não possa usar o ao leite, o meio amargo e até o branco, se você gostar dele, né, mais amareladinho. Por exemplo, tem algumas pessoas que quando vem, eu cheguei a fazer, olha só que interessante, eu cheguei a fazer algumas barras de chocolate Genuine, né, com Oreo, que são aquelas barras lindas, né, e eu fiz assim, acho que eu fiz umas 100 mais ou menos de Genuine, e eu tinha algumas prontas do Cical. E quando assim eu coloquei na mesa para tirar foto, eu queria que ficasse aquele monte de barra branca, eu peguei as da Cical que eu tinha prontas, armazenadas, e coloquei junto. E foi muito engraçado que a diferença é gritante. Uma barra você não percebe, mas quando você coloca todas, é muita diferença. É muito engraçado, né? Até o Pimentão falou assim, nossa, que estranho, esse tá amarelo e aquele tá branco. Não é, ele é mais amarelado. Mas quando tá perto de um outro que é bem branquinho, aí aquilo fica gritante. E você tem que se preocupar com o seguinte, você ofereceu para o seu cliente um chocolate branco. E dependendo do se o seu cliente for muito exigente, ele vai olhar, ele vai abrir aquele ovo, suponhamos que seja um ovo maciço, tá bom? Ele vai abrir e não vai ver tão branquinho, ele pode de repente achar que o chocolate está passado, o Pimentão tá ali assim, ó, ou alguma outra coisa, né? Então assim, chegamos no Genuine, mas para moldagem eu indico só o meio amargo e o ao leite, e o blend se você quiser usar, tá bom? O branco, como eu disse e vou reiterar, eu prefiro para recheio. Saindo desses 5 aqui, desses 4, né? Nós chegamos no quinto, que é o quê? O chocolate Nestlé. O chocolate Nestlé, ele é muito gostoso, ele é muito bom. Eu acho ele um pouquinho doce, o ao leite, mas eu acho ele muito bom e ele tem um agregador de valor para quem busca isso, esse detalhe que eu vou dizer agora, que é o que? Normalmente ele é um pouco mais barato do que todos esses que eu falei aqui. Muito mais barato até do que o Genuine. O Genuine não, lá o Unique. Então assim, dependendo do público que você quer atingir, o Nestlé vai te entregar o que ele promete também. Porém, no Nestlé, uma coisa que eu noto nele bastante, já aconteceu muito comigo,
A temperagem dele, dependendo da barra, vocês acreditam que tem instabilidade? É uma coisa assim... Pimentão. Acho que eu tô falando sozinha, mas ele tá ali. É impressionante. Ela te entrega o que você busca ali quando você faz o arrefecimento e tal e deixa ela descansar. Mas ela desestabiliza muito mais rápido se tiver num local muito quente. Então, o Nestlé, ele é gostoso, o preço acessível, mas a temperagem dele é sempre mais instável do que qualquer um desses que eu citei acima, tá? Então, as melhores marcas... Que foi, Pimentão? Só uma pergunta, quando você falou da Nestlé, quando você falou, ele é mais estável assim, tipo, ele derrete, é isso? Ele derrete mais rápido. Ah, tá. Não é derreter, ele fica mais sensível ao toque. Ah, tá. Entendeu? Então é uma coisa assim. Como que eu posso explicar exatamente? Mas seria isso. Quando você derrete ele e você faz toda a temperagem e você molda e deixa descansar, se você fizer o teste, pegar um Nestlé e pegar um Melkin ou um Cical e passa pelo mesmo processo de temperagem, fica no mesmo local. Quando você tocar, o Cical vai estar legal, o Melkin vai estar legal e o Nestlé vai estar levemente ou grudando ou não tão firme, entendeu? Então ele é um pouquinho mais instável. Mas eu trouxe porque é um chocolate de excelente qualidade, né? De boa qualidade. E eu gosto muito do Nestlé também para recheio. Então, falando de cristalização nesse ranking, para cristalização, para você fazer casca, o melhor é o Nick, tá? Melhor mesmo é o Calebo, mas não estamos falando dos importados aqui, né? Nem todo mundo pode trabalhar com Calebo, né, gente? Mas eu sou fã, fazer o quê? Não estou trabalhando porque... até por causa dessa pandemia aí ficou difícil, né? Subiu bastante o chocolate, ainda mais o importado, por causa do dólar. Mas assim, no ranking para cristalização, vamos lá. Top 4 da cristalização. O Nick, depois temos o Cical, aí vamos para o Melkin e depois o Genuíno, ok? Cristalização. Porque, Pimentinha, mas você acabou de falar do Nestlé e não entrou na cristalização? Exatamente por isso que eu acabei de falar quase agora. Eu acho ele instável para cristalização. Se você se adequar aí, belezinha. Aqui nos meus testes eu achei ele um pouco instável. E como eu trabalho com alta demanda na Páscoa, ou mesmo quando eu estou fazendo as barras, o que acontece? Nessa alta demanda, eu preciso ter segurança. Eu preciso saber que o meu chocolate, a minha barra ou a minha casca que está armazenada, ela vai ter a mesma qualidade quando chega aí uma encomenda de repente de 20 ovos. Eu sei que eu tenho as cascas. Chegou lá uma encomenda de 20 ovos para me entregar no meio do dia, eu vou lá abrir minha caixa e eu começo a tocar nas cascas e elas não estão tão com aquele snap. Isso me dá uma insegurança danada, porque são cascas maciças e eu vou precisar recheá-las. Começo por o recheio, começo a dar uma entortadinha aqui, uma trincadinha ali. É isso que se chama instabilidade, para quem não entende perfeitamente o que eu quis dizer. Então, numa alta demanda, no giro rápido ali, você tem que ter segurança de ir lá na caixa, pegar a tua casca, abrir ela, mexer e ela vai te entregar o que você estava esperando, que é o quê? Firmeza, dureza, né? Tá certo? Por isso que eu não trabalho com Nestlé para cristalizar. Para recheio, eles são perfeitos, eles derretem muito rápido, eles te entregam também, depois do tempo de maturação, um ganache ou mesmo um brigadeiro ali muito gostoso, com alto brilho, com uma palatabilidade muito gostosa, um sabor tal, bem gostoso, tá? Então, aí vamos para recheios. O top para recheio também que eu gosto é o Cical, tá? O Nick, eu já gosto mais dele. Então, olha só que engraçado. Gente, falar uma coisa para vocês aqui. Eu não gosto do Nick para recheio. Acreditem se quiser. Eu gosto do Nick para cristalização. Para recheio, branco, genuíno e é imbatível. Mas como aqui em casa, né? Aqui no ateliê,
Eu procuro padronizar, obviamente, né? Mas eu faço os testes, porque eu dou aulas, né? Eu vou na casa de alunos, então sempre eu procuro passar essa informação. E dependendo do aluno, tem aluno que gosta de trabalhar com uma determinada marca. Aí tudo bem. Então eu já experimentei várias marcas, né? E assim, o genuíno e maravilhoso branco para recheio. Agora, em casa, quando eu fui fazer os meus testes, o Unique, ele se comporta muito bem na cristalização, ele te entrega uma coisa maravilhosa e dura bastante, né? A barra temperada, a barra do chocolate Unique, eu acho que ela tem muito mais estabilidade do que os outros, talvez por ter um teor maior de cacau, talvez não, justamente por ter um teor maior de cacau. Mas para recheio, eu acho que fica meio que pesado. Eu tô aqui meio que num bate-papo, passando informação, mas, né, eu creio, né, que fica meio que pesado. Mas se você tiver alguma dúvida, testa aí na sua casa. Mas eu faria as cascas com o Unique e o recheio, aí eu usaria o Cical, que é bem perto, tá bom? Mais uma coisinha que eu quero falar para vocês aqui, uma coisa muito importante. Teve uma aluninha minha, eu sempre gosto de trazer uma história, porque parece que fica mais palpável para que vocês possam entender, né? Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, eu expliquei para ela em aula, né? O que eu achava que era melhor para fazer a cristalização, o que eu achava que era mais interessante para fazer os recheios, né? E daí o que aconteceu? Ela ofereceu para um cliente um ovo, foi na Páscoa do ano passado, agora no meio da pandemia. Ela ofereceu um ovo todo de Unique, né? O Unique 70% cacau. E só que eu tenho certeza que esse problema que ela teve poderia ter sido evitado se ela tivesse tido o cuidado de comunicar ao cliente dela que 70% cacau é muito amargo. A pessoa pediu porque achou fino, eu vou comer um chocolate 70% cacau. Mas o que ela fez? Ela fez a casca e daí ela fez o ganache todo de 70% cacau. O cliente foi comer e achou horrível. Acreditem, ela teve um feedback assim que desmontou ela e ela me mandou, né, o print tudo do cliente falando. Ela fez um trio de mini cascas trufadas e daí ela me mandou e falou assim: Pimentinha, não sei onde eu posso ter errado, porque eu fiz com o melhor, eu comprei o Unique chocolate de origem, fiz a casca, ficou perfeita, fiz o ganache, né, coloquei e ele detestou o ovo. Aí eu falei, então, mas você fez o ganache como, né? Aí ela falou, eu fiz com 70% e tal. Eu falei, mas você explicou para ele que o ovo era trufado também, que além da casca ele era todo 70% cacau? Ou você ofereceu para ele uma casca 70% e um recheio meio amargo? Porque, gente, sabe o que acontece? Muitas pessoas, hoje em dia, com esse negócio da internet, né, a informação chega nos locais onde você nem imaginava que pudesse chegar. Então, de repente, uma pessoa que não tem um paladar tão refinado, ela vai pedir um 70% cacau, comparando com esse chocolate de prateleira. E não é. O Unique é totalmente diferente, ele tem um teor de cacau muito alto, ele é bem amargo mesmo, o 70% da Unique é muito amargo, tá? Bem amarguinho. E assim, ele não dá para comparar com um chocolate meio amargo. Enfim, voltando lá para a aluna. Aí ela falou assim, e o que eu faço? Eu falei assim, faz o seguinte, refaz a encomenda, faz a casquinha com o Unique e o recheio você coloca meio amargo. Mas eu não tenho, então você vai pegar o 70% cacau e fazer tipo um blend, colocar um pouco de chocolate ao leite para diminuir essa carga tão forte de cacau que tem nessa linha Unique, né? Aí ela falou assim, mas eu ofereci para ele e tal. Eu falei, olha, faz isso que eu tô te falando e depois você me conta. E daí ela refez a encomenda, no outro dia mandou, né, o entregador dela lá levar, como cortesia. O rapaz trouxe, não me lembro agora exatamente, mas parece que ela tinha reavido o material, se bem que ela ia ter que descartar, né, porque o rapaz tinha experimentado, enfim. Levou. Precisa de ver o feedback do cliente, mudou totalmente. Nossa, que delícia, aquela casca meio, olha só, aquela casca meio amarga combinado com aquele recheio, ficou perfeito, era exatamente o que eu estava esperando. E aí o sorrisão dela veio aqui,
Você está entendendo? Então, muitas vezes você também opta por trabalhar com um produto de excelente qualidade, mas o seu cliente, embora tenha dinheiro para pagar, o paladar dele não está preparado para tanto, tá? Então, são coisinhas que você vai descobrindo no decorrer da sua carreira aí, né? Da sua trajetória, tá bom? Então, se você for oferecer aí uma casca 70%, tenha certeza de que o seu cliente está esperando um chocolate 70%. Porque se o seu cliente estiver esperando um chocolate meio amargo e você entregar para ele uma casca 70% com um ganache 70%, vai ficar intragável, tá bom? Então sempre se atentem a isso. É muito importante falar sobre esses detalhes, porque às vezes muitas meninas e meninos desistem no meio do caminho por causa de um feedback que não foi tão bacana. A gente tem que estar preparado, tá, gente, para receber feedback legal e saber filtrar o que é crítica construtiva e o que é simplesmente para te desestruturar. Então você tem que filtrar. A gente que trabalha com o público tem que estar aí aberto para tudo, tá certo? Então assim, sempre pensando no seguinte, que a comunicação, né, o fato de você se comunicar com seu cliente, ver exatamente o que ele está esperando e oferecer para ele essa experiência, você vai ter feedback positivo. Se você oferecer algo que não atinja a expectativa do seu cliente, ele pode simplesmente não comentar, ele pode não comprar de novo. Então a ideia é agradar. Tá? O que isso tem a ver com o ranking de melhor chocolate, Pimentinha? Tem a ver que assim, você vai ter que se adequar no que é melhor para você. Eu dei a dica do que eu acho legal para mim, que para mim tem funcionado. Meus feedbacks são 99% positivo. Tive pouquíssimos problemas aí na minha carreira porque eu me preocupo justamente com esses detalhes. São pequenos detalhes? São, mas fazem muito a diferença na hora de você oferecer um produto. Totalmente diferente, tá? Falando uma coisinha bem simples aqui, principalmente na Páscoa. Quando usar cobertura no lugar de chocolate? Você sabia que tem um momento em que você vai ter que usar cobertura? Vamos. Fala, Pimentão. Tudo bem? Como eu aprendi que chocolate real é chocolate real, como que você vai falar de cobertura? Como que eu vou falar de cobertura? Chocolate é chocolate, cobertura é cobertura. Não entendi. Então, chocolate é chocolate, cobertura é cobertura. Mas tem um determinado momento em que a gente vai usar a cobertura. Ah, é? É. Tá bom, então. Deixa eu sentar lá e prestar atenção. Pois é, presta atenção que eu vou te falar. Quando é esse momento? É que ele aprendeu agora, ele só quer comer chocolate, só quer saber de chocolate e tal. E tá certo, eu também prefiro chocolate. Em que momento que você vai usar a cobertura aí na Páscoa? Quando você for fazer pequenos detalhes. Você tem que colar uma pecinha, você tem que colar uma casca na outra. Pimentinha, mas eu não vou estragar meu produto? Gente, se você não tem muita experiência em queimar a casca, esquentar a casca e fazer ela grudar, você vai pegar um pouquinho só de cobertura, vai passar em volta das suas cascas e vai colar. Eu preciso colar um pequeno adereço. Gente, é uma gotinha de chocolate. Você pega com o pincelzinho, põe atrás do seu adereço e cola ali. Porque ele cola imediatamente. Isso justamente funciona principalmente para quem não tem muita experiência com o chocolate. E vai acontecer o seguinte. Para o chocolate cristalizar, pessoal, ele precisa estar temperado para começar o assunto. E depois para ele cristalizar, ele precisa do quê? Geladeira. Sem geladeira ele não cristaliza adequadamente. E você vai pegar o teu ovo que já está pronto. Obviamente que tem alguns trabalhos que você precisa selar, vai na geladeira, mas é rapidamente. Mas o seu ovo está pronto, o seu ovo maciço, você precisa colar. Você vai pôr umidade nele lá na geladeira? Se você não tem experiência. Eu não uso a cobertura para isso, mas isso aqui é uma técnica que dá muito certo e que não desvaloriza o seu trabalho e nem o seu produto. Lembrando que se você tem a casca meio amarga, você vai usar a cobertura meio amarga. É um pouquinho, porque daí você derreteu ela até
34 graus, 33 graus. Não pode estar quente a cobertura, porque senão você derrete o teu chocolate. Agora eu entendi. Entendeu? O chocolate começa a derreter a partir de 34, já está derretido. Não está pronto para temperar, mas já está derretido. Então você esquenta lá a tua cobertura até 33, 34 graus, que você não vai ter problema para você poder colar essas casquinhas, para você colar o seu adereço. Lembrando que se a cobertura estiver muito quente, você vai derreter o teu chocolate também. E fazendo isso, você não precisa levar ele para a geladeira, ele não vai pegar umidade e vai ficar perfeito, ok? Então assim, sempre muito importante você prestar atenção nas dicas que eu passo, porque são dicas, são coisinhas que eu fui, conseguindo pôr na cabeça com o decorrer do tempo, toda essa minha trajetória aí. Então são coisas que eu lembro quando eu estou passando o conteúdo, mas muitas vezes eu não lembro quando eu estou dando aula. Porque isso são... Aí as pessoas falam, mas é que esconde conteúdo. Não, é porque são coisas que você tem que estar numa linha de raciocínio para você poder lembrar. Tá bom? Então você que não tem muita experiência e quer usar a cobertura na Páscoa, são só para pequenos detalhes, porque daí você vai ter aprendido lá no meu evento gratuito lá a temperar chocolate e então você vai simplesmente usar a cobertura para pequenos detalhes, tá bom? Lembrando que se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, que você se inscreva. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Sou eu mesma que venho aqui interagir com você, tá? E assim, sempre é importante lembrar que onde existe uma vontade, existe um caminho, gente. Então, se você quer se especializar em chocolate, quer ser um chocolatier aí de respeito, uma chocolatier de respeito, acompanhe o canal, tem conteúdo pra caramba aí para você se tornar um super profissional na área de chocolataria, tá bom? E arrasar nessa Páscoa que tá chegando aí. Vamos fazer essa Páscoa de 2021 ser a melhor da sua vida? Então, fica aqui no canal que com certeza será, tá bom? Vou deixando meu beijo, meu agradecimento por você ter visto esse vídeo até o final e nos vemos na próxima semana. Tchau!